Bem-vindos, queridos alunos, bem-vindas, queridas alunas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos tratar sobre referências. As referências são uma parte essencial dos nossos trabalhos acadêmicos. A partir de hoje, nós não vamos escrever uma página sem colocar a referência. O que é referência? É a lista dos autores das obras que eu me baseei para redigir um determinado trabalho. Então, todos os trabalhos devem ter referência, porque sempre são resultado de algum estudo realizado. Então, eu vou citar nesses trabalhos algumas palavras desses autores, vou fazer algumas citações, diretas ou indiretas, fazer a referência breve e no final do trabalho colocar a lista das obras pesquisadas. Esta lista vem sempre em ordem alfabética pelo sobrenome do autor no final do trabalho. Por que o sobrenome? Porque fica mais fácil de localizar este autor. Se eu falar é uma obra do José, quantos José não existem no mundo? Né? Se eu falar é uma obra do Ratzinger, aí já fica mais fácil de identificar de quem é. Né? Abaixo, nós vamos dar então para vocês alguns exemplos básicos sobre a elaboração das referências. E esta elaboração segue as normas da BNT número 6023. Então, é muito interessante pesquisar esta norma 6023 do ano de 2002. Vamos consultar, porque lá temos, então, a orientação para todo tipo de referência que nós precisamos fazer nos nossos trabalhos. Por exemplo, se eu consultei um artigo de revista, como é que eu vou citar? Não é? Então, sempre começando pelo sobrenome do autor, nome, o título da obra, a editora, a cidade, a editora, ou melhor, cidade, estado, editora, o número da obra e o ano em que foi publicado. Né? Então, sempre segue essa sequência. Se não tem autor, começa pelo título da obra. Ok? Por exemplo, Catecismo da Igreja Católica. São vários autores, uma comissão, não é, que organizou. Então, eu vou começar não pelo sobrenome ou pelo nome do autor, mas pelo título direto da obra, ok? Bíblia de Jerusalém, né? Então, já começo pelo título da obra. Como que cito um artigo de jornal? Da mesma forma, não é? As referências são sempre meios para que o leitor possa ir na fonte da sua consulta, possa consultar também as obras que você consultou para elaborar aquela pesquisa, aquele trabalho. Né? Então, devem ser o mais objetivas possível e trazer os dados exatos para que aquela obra seja identificada. Né? Não é para complicar, não. É para facilitar e para trazer o leitor para dentro do seu texto. Você inclui o leitor, dando possibilidade a ele de fazer os estudos que você também realizou. Né? Artigos em meio eletrônico, como citar? Vamos pesquisar ali na norma. As traduções, onde que eu ponho tradutor tal, né? Trabalhos apresentados em congressos, jornadas, simpósios. Tendo esta ordem, autor, sobrenome do autor, nome, título do trabalho, ou do livro, ou da obra,
Depois, foi apresentado aonde? Dentro de anais, dentro de revista, dentro de jornal, publicado na data tal e se encontra na página tal, né? Então, sempre a sequência é essa. Se eu quero consultar monografias, dissertações ou teses, também começo da mesma forma e depois eu coloco quer dizer, né? Uma preposição latina, que significa ou este artigo está dentro da revista tal. Aí eu cito para que quem esteja lendo possa identificar a obra ou o artigo e fazer a leitura também, né? Ou conferir, às vezes tem alguma dúvida e o leitor vai conferir, então, se aquela citação que você fez realmente está correta, né? Por isso que é sempre bom ir no original, ir na fonte, porque muitas vezes acontece isso, né? Nós confiamos em outra pessoa que citou fulano e quem é curioso e já tem certos estudos vai pesquisar depois, né, no original e ver que a ideia não foi bem aquela. Isso anula, né, todo um trabalho realizado. Vamos, então, ter o cuidado para sempre fazer nos nossos trabalhos, a partir de hoje, esta lista das obras mencionadas no seu texto, que significa o quê? As referências do seu texto. Então, elas seguem, não é, as normas da ABNT 6023 de 2002, que vocês poderão consultar e ter em mãos para realizar direitinho as suas referências dos seus trabalhos. Elas são obrigatórias em todo trabalho acadêmico. Normalmente, um professor anula um trabalho que não tenha referências e que não sejam citadas corretamente. Então, daí a importância de se praticar como elaborar referências de um trabalho acadêmico. Vamos fazer sempre exato? Não, vamos ter dúvidas, vamos errar e vamos consultar e acertar, né? Isso é que é importante. Outra questão importante é quanto à pontuação nas referências. Além desta ordem, sobrenome, nome, título da obra, estado, editora e ano, a pontuação entre esses passos é também normatizado. Então, sobrenome, vírgula, nome do autor, ponto, título da obra, ponto. Então, o título vem sempre entre pontos, né? Depois, edição 3ED, ponto. São Paulo, 2 pontos, Paulinas, vírgula, 2017, ponto final. Então, a pontuação também na referência é norma da ABNT e não podemos mudar. E isso vamos aprendendo na prática, vamos praticando, vamos melhorando sempre mais, né? Algumas sugestões para a nossa redação que eu trago e recordo a vocês. Leia e releia sempre o texto que você escreveu. Na leitura e na releitura, nós sempre vamos achar alguma coisinha que pode ficar melhor para esclarecer o nosso texto. Coordene as ideias como se você estivesse contando uma história. O seu texto deve ter um início, um desenvolvimento, que é o meio, e um fim, ou fechamento, considerações finais. Leia o seu texto que você produziu e faça como se você fosse uma pessoa leiga no assunto. Ou melhor, dê para um leigo no assunto ler. Se ele teve dúvidas,
Você deve esclarecer a sua redação. E o texto deve ser, o objetivo do texto é que ele seja plenamente entendido pelo leitor. Então, boa prática, só aprendemos a andar andando, só aprendemos a tocar piano tocando e só aprendemos a redigir redigindo. Então, bons estudos, boa prática, bons exercícios, bom trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.